Meus irmãos queridos, a paz do Senhor. Que alegria, irmãos, estar com vocês aqui nessa noite. Meu coração está realmente, a Cris, eu acho que ela orou o meu coração. Muito, uma expectativa muito grande, irmãos, daquilo que Deus tem para nós essa noite. Deus tem nos conduzido aí desde quinta-feira até agora, e a gente viu como Deus manifestou a graça dele em favor de cada um de nós que está aqui. E eu acredito que o Senhor, que é o Deus de toda a graça, Ele tem um presente para cada um de nós que perseveramos até aqui. Então eu gostaria muito de pedir que você esteja em oração. Esteja em espírito de oração. Esteja com o seu foco totalmente voltado para aquilo que vai ser ministrado aqui nessa noite. E que o nosso bondoso Deus, por meio do Espírito Santo, que elucidou essa lei tão bendita, trabalhe no nosso coração. Trabalhe na nossa vida, que a gente está aqui, coube a mim a falar sobre a última sola. Só lhe deu glória. Há um reclame no céu por causa dessa glória. Porque o Deus de toda glória, o Deus que criou todas as coisas para o louvor da sua glória, Ele tem sido vilipendiado, em especial naquilo que diz respeito à sua glória. E por graça, nós temos a oportunidade de ter essa ferramenta chamada Conferência da Reforma da Igreja Batista em Cristo. É motivo de nós louvarmos ao Senhor, irmãos. 10 anos dessa igreja nesse lugar. E o Senhor tem nos levantado como um expoente, não somente no bairro, mas na nossa nação. Eu creio nisso. Nessa nação, para proclamar que do Senhor é a glória e que tudo que existe é para louvor da glória dele. Isso é um privilégio, irmãos. Nós somos privilegiados de estarmos aqui nessa noite. Você já imaginou que isso que está acontecendo aqui agora, 20 anos atrás, ninguém nem se falava disso? Você sabia que esse estupim da reforma para o tempo pós-moderno que nós vivemos, ele não tem 20 anos, irmãos. Não tem 20 anos. Não tem. E nós estamos nessa onda. Deus nos lançou nisso, nesse tempo tão precioso, e nós podemos de todo o coração nos regozijar, porque Deus separou isso para nós. Nós estamos vivendo esse presente de Deus, irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos. Louvo a Deus pela vida da diretoria da Escola Bíblica Dominical, né? Tem sido um presente para essa igreja, pelo pastor Maxwell, tudo que Deus tem feito, né? Eu costumo dizer, eu já falei isso com ele, mas vou ter que falar de novo. Eu costumo dizer que Deus tem uns berg ao longo da história. E os berg fazem influência num determinado tempo na geração. Você lembra de um homem chamado Johann Gutenberg? Ele tem um berg no final, né? A reforma, nós estamos aqui nessa noite falando tanto de Lutero, mas a reforma só foi o que foi por causa de Gutenberg. Criador da prensa. É por causa dele que se espalhou o evangelho por vários requiões da sociedade tão obscura que não tinha acesso a nada. Foi por causa dele. Pensa comigo, um livro demorava 6 anos para se copiar, para se imprimir um livro com a prensa, né, que ele construiu. Aquilo passou de 6 anos para 6 semanas, depois passou para 6 dias. Isso é maravilhoso, irmãos. E os bergs continuam na história. A gente tem aí, por que esse estupim no nosso país de igreja reformada, de reforma? Por que a conferência da reforma? Um outro berg que Deus usou, Zuckerberg. Está rindo, não é não? Quem aqui conhece teologia reformada se não fosse pela rede social? O famoso sermão Pregadores na Mão de um Deus Irado, de Jonathan Edwards, ou então Pregação Chocante de Paul Walsh. Se não fosse rede social, você conheceria? Eu não. Você conheceria Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemo, se não fosse rede social? Não. Então Deus está usando um berg para esse tempo ainda. E eu sou capaz de dizer que nós somos fruto de um berg que Deus tem usado também, e a glória é dada a Deus, irmãos. Nós precisamos de entender o tempo. Deus tem usado pessoas. Como que nasce tudo isso? É uma pessoa, irmãos. Começa com uma pessoa que incendeia dali, incendeia de cá. Olha o quanto de pessoa que tem. E louvado seja Deus por isso. Isso aqui é só o começo. Nós temos uma missão gloriosa de fazer Deus conhecido, para que assim como as águas cobrem o mar, o conhecimento de Deus inunde toda a terra, e a glória de Deus inunde toda a terra. Essa é a missão da igreja em Cristo.
Louvado seja Deus por isso. Bendito a Deus pela diretoria, eu já disse, né? Então vamos lá, irmão. Sem mais delonga, que o povo já tem medo aqui de mim, por causa do tempo. O meu tema é esse aqui, irmãos. O meu tema é esse: graça que glorifica, santidade e reverência para Deus. Eu creio que o tema ele é muito propício para nós essa noite, né? Então vamos lá, quem sou eu? A grande maioria talvez já me conheça, eu sou pastor Robilson. Eu sou um dos pastores da escola bíblica dominical aqui da igreja. Eu sou um dos professores, juntamente com o pastor Márcio, toda essa equipe maravilhosa que preparou tudo isso aqui, tá? Sou um dos preletores, um dos professores. Sou casado com a Andréia, está ali atrás, há 23 anos, pai de Emanuele e Giovana. Eu estou cursando Teologia Livre pelo Instituto Reformado de São Paulo. Sou pós-graduado em Ciência da Religião, graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistema, que é a área que eu atuo hoje. Eu trabalho na TI de uma empresa de saúde. Mas o que tem aqui? Então, o que a gente verá nessa noite, irmãos? Nós vamos, pela graça de Deus, trilhar por esse caminho aqui, ó. A graça nos leva inevitavelmente à glória de Deus. Toda a obra da graça tem Deus como origem, meio e fim. E a vida cristã como resposta de gratidão, a graça recebida, a entrega do corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E no quarto ponto nós veremos como a reforma restaurou a centralidade da glória de Deus na salvação, no culto, na vida cristã, em oposição à glória atribuída à Igreja Católica Apostólica Romana e às obras. E por último, a aplicação, como convergir a vida, a adoração, a missão, o trabalho, à luz da graça que nos chama a viver para a glória de Deus. Pois bem, meu irmão, veja bem que coisa interessante. Será que Martinho Lutero, eu gostaria de, para iniciar aqui, de propor uma reflexão. Será que Lutero, ele tinha consciência que o ato dele a fixar aquelas 95 teses naquela porta, resultaria num movimento espiritual, não só espiritual, mas político, que literalmente mudou a história da humanidade? Pensa comigo, será que ele pensava nisso, irmãos? Que aquele ato de pregar aquele texto lá naquela porta ia resultar em tudo isso? Hoje nós estamos aqui, quase exatamente, foi 31 de outubro de 1517, há 508 anos de um ato, irmãos. 508 anos de um ato. Será que ele pensou que isso chegaria até aqui? Eu acredito que não. Nós cantamos aqui um louvor chamado Castelo Forte. E eu sou capaz de confirmar com você que a maioria das pessoas responderiam que não. Quase todos aqui cantaram Castelo Forte, não cantaram, irmãos? Por que você cantou Castelo Forte? Castelo Forte nasceu em Lutero, mas não é só Castelo Forte, porque nós conhecemos tão bem Castelo Forte, e a gente vai falar que a teologia de Martinho Lutero, a gente desconhece tão pouco, né? Então é uma reflexão para nós. Será que ele pensaria que aquele ato culminaria em tudo isso que a gente viu, a revolução geral que houve, por um simples ato? Porque pregar papel em portas de lugar de grande aglomeração era algo costumeiro. Quando a pessoa queria chamar alguém para um debate, fazia o quê? Pregava lá na porta e chamava a pessoa para o debate. Não é igual hoje no Facebook. Vamos para o Facebook debater arminianismo e calvinismo. Não era isso, não. Pregava-se na porta lá e literalmente o negócio ficava quente. E o Lutero fez isso, usou da ferramenta que ele tinha. Vou pregar essas 95 teses aqui na porta e eu vou chamar as pessoas para um debate. Será que ele pensava, irmãos? Porque no cume daquele ato dele estava uma convicção que chegou até nós essa noite. Qual que era a convicção? A glória pertence somente a Deus, não à igreja, não aos homens, não a obras humanas, não ao clero, não, a glória pertence somente a Deus. Por que pertence somente a Deus? Por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, e por aquilo que Ele está fazendo, remido um povo seu, e logo, logo levará esse povo remido para adentrar os portais eternos, para desfrutar de uma glória que Ele mesmo vai nos mostrar aqui nessa noite, que já está preparada para nós. Amém? Então vamos lá. Eu começo com a promessa que está lá no Salmo 84, versículo 11. O salmista diz assim: o Senhor dará graça e glória ao teu povo. É muito interessante, porque o salmista ele diz que o Senhor vai dar duas coisas ao povo dele. Quais são as duas coisas que o Senhor vai dar? Graça e glória. Nunca você vai ver a graça andando por aí, senão de mãos dadas com a glória.
Aonde você encontra a graça, você vai ver do ladinho dela a glória. O Spurgeon disse o seguinte: a graça, a glória nada mais é senão a graça vestida com as roupas de descanso. O que é a glória? É a graça, após ter feito um trabalho de resgatar mortos em delito e pecado, ela agora descansa. Descansa com qual roupa? Com um terno igual esse? Não, ela descansa vestido com a roupa da glória. Ela cumpriu o papel. Não precisa de mais graça, agora a graça já fez o trabalho dela, agora ela veste a roupa da glória, ela cumpriu o papel majestoso que foi dado a ela. Qual que é esse papel? Salvar pecadores miseráveis, assim como nós. E a gente chega nisso, irmãos, no nosso primeiro tema nessa noite. A graça nos leva, inevitavelmente, à glória de Deus. Inevitavelmente, a glória nos levará à glória de Deus. Olha o que o Martinho Lutero disse. Ele dizia que a salvação pela graça é a dobradiça aonde estão abertas todas as outras portas. Olha que coisa interessante, olha o entendimento de Lutero sobre a graça. Que a salvação pela graça, ela é a dobradiça onde todas as demais portas, elas se abrem. Mas só que para a gente compreender isso, a gente precisa de entender a relação de graça, glória presente e glória que está por vir. Sabe por quê? Qual que é a função da graça? A função da graça é resgatar um povo morto em delito e em pecado e colocar no coração desse povo uma certeza tão arrebatadora que esse povo de maneira alguma ficará nessa terra, que esse povo um dia gozará de uma glória eterna com o Deus de toda a glória. Essa é a função da glória. Essa é a função da graça de Deus. A função dela é criar dentro de nós uma convicção tão maravilhosa acerca de uma salvação que começou pela graça, que é continuada pela graça e que no final de tudo resultará em uma glória maravilhosa que a nós já está destinada. Graça atual é glória futura. O que isso quer dizer? Todo aquele filho de Deus, irmãos, que tem o menor grau de graça em vida, no presente, ele tem certeza da glória futura. A graça não perde trabalho, irmãos. Você lembra do que Paulo fala? Aquele que começou em vós a boa obra, ele é poderoso para completar. Então, graça atual é glória futura. O que isso quer dizer, pastor? Eu vou chegar na glória. É inequívoco, eu vou chegar na glória. Por que eu vou chegar na glória? Eu sou salvo pela graça. A graça começou uma obra maravilhosa dentro do meu coração. E a graça vai cumprir todo o trabalho dela. Qual que é o trabalho dela? A estação final da graça é aonde? Como bons mineiros que nós somos. A parada final do trem da graça, sabe onde é? Na estação chamada glória. A graça só vai parar a sua locomotiva gloriosa de salvação quando ela parar numa estação chamada glória. Ela vai dar o seu apito. Cheguei! Talvez esse apito seja quando a grande trombeta ressoar, quando o apóstolo Paulo fala que a trombeta ressoará e os mortos ressuscitarão e os vivos encontrarão com o Senhor nos ares. Talvez será este o último ponto da parada da graça. E lá no alto, ela dizer, até aqui eu te trouxe, agora você já está no alto. Para onde você foi criado? Entrai para possuir o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. É lá, a gente conhece de trem, a gente está nesse trem, e ele está indo, pega um ali, pega outro aqui. Os eleitos estão sendo colocados dentro dessa locomotiva chamada graça. Por que será que ainda não chegou? Porque talvez tenha eleito que nem nasceu ainda. Talvez nem nasceu ainda e vai nascer e Deus vai chamar. Vai chamar por quê? Ele vai chamar por graça. A graça vai sussurrar ao ouvido dele e o chamado da graça, ele é irresistível. A pessoa não terá como dizer não. Sabe o que a pessoa vai dizer? Eis-me aqui, envia-me a mim. O máximo que ela vai dizer é, eis-me aqui para cumprir a tua vontade. No rolo está escrito de mim, cumpre, Senhor, em mim a tua vontade. Não é assim que Cristo vai dizer, falando dele mesmo?
Eis que no princípio, lá no rolo está escrito de mim, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Quem dirá outra coisa senão isso? Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Porque ao convite da graça, irmãos, não tem carcereiro que resista ao convite da graça. Não tem traficante negreiro que resista ao convite da graça. Não tem o pior dos pecadores que resista ao convite da graça. Quando ela fala, irmãos, ela quebra o nosso coração. Ela expulsa os amores que está dentro do nosso coração. E dentro de nós nasce um amor expulsivo. O poder expulsivo do amor da graça expulsa fora os outros amores que combatem dentro de nós com o amor de Cristo. Então a gente enxerga Cristo como o amor dos amores, o amado da nossa alma, e nós sigamos após dele, porque o amor dele é bem melhor do que o vinho, não diz assim Cantar de Salomão? Correremos após ti, Senhor, porque o teu amor é bem melhor do que o vinho, por isso as virgens te amam. As virgens te amam. Como que essa graça, ela chegou até nós? A graça chegou até nós por meio do Evangelho. É o Evangelho que fala da graça. A graça chegou até nós por meio do Evangelho. Eu coloquei aqui 3 perguntinhas para nós respondermos. Quem é o mediador da graça? Louvado seja Deus, que eu vou ganhar uns 2 minutos aqui, que o pastor Luiz Guilherme já explicou. Está lá em João 1,16. Né? Dele nós recebemos, da sua plenitude recebemos graça sobre graça. Eu gostaria só de fazer um pequeno comentário sobre a questão da plenitude. Quando a gente pega essa palavra plenitude, dá uma sensação que a graça chegou em Cristo apenas. Não, quando fala plenitude, está falando que Cristo ele é a manifestação totalitária da graça, porque já havia graça no Antigo Testamento. Como que as pessoas eram salvas sem ser pela graça? Se alguém era salvo sem ser pela graça, só se lembrar do nosso irmão Noé. O que o Noé achou para ser salvo? Ele achou graça. Ele achou graça, a salvação era pela graça, mas essa graça, ela agora faz o quê? Eu vou tomar a forma de um corpo, eu vou entrar em um corpo, essa graça agora vai se encarnar, a graça tabernaculou conosco, como diz muito bem o pastor Luiz Guilherme. Então quem é o mediador dessa graça? O mediador é só um, é o nosso sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Como essa graça chegou até nós? Tito, capítulo 2, versículo 11, ele vai dizer, porque a graça de Deus se manifestou, e ela vem trazer salvação a todos os homens indistintamente? Não, todos os tipos de homens, todos os tipos de pessoas, negros, pardos, loiros, né? Outros que eles criarem por aí, que tiverem, a gente cada dia aparece um novo. Então, todos eles podem ser salvos. Todos podem ser salvos. Por quê? Porque a graça se manifestou. Agora a salvação é possível. Por que é possível? Porque a graça se manifestou. E terceiro, qual que é o propósito, pastor, da manifestação da graça? Qual é o propósito da manifestação da graça? Eu gostaria de ler com você Hebreus 2:10. A gente precisa de ler esse texto. A graça se manifestou com um propósito. Hebreus 2:10. Diz assim, irmãos, Hebreus 2:10. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, presta atenção nesse verbo, escolheu levar muitos filhos à glória, e era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Qual é o propósito principal da glória, da graça, irmãos? Descer a esse mundo, pegar na minha e na sua mão e nos conduzir de volta à glória. Por que conduzir de volta à glória? Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas Jesus, ele se manifesta, desce a esse mundo, aos escombros da nossa alma, nos pega pela mão e ele adentra os portais eternos, não de mãos banana, como diz o Salmo 24,
Abri, ó portas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é poderoso, Ele é forte. Ele é o Senhor dos Exércitos. Quem Ele é? Ele é o Rei da Glória. A missão principal da graça é levar seus filhos de volta à glória. Duas palavras que me chamou a atenção nesse texto. A primeira dela é a palavra escolheu. Por que será que Deus escolheu, irmãos? Porque nós estamos falando de escolha. A salvação é uma escolha soberana de Deus que ocorre nos anais da eternidade. Bem antes, irmão, de tudo existir, Deus já tinha te escolhido. Deus escolheu, meu irmão, separar Cristo para ser aquele que é o líder. O que quer dizer a palavra líder aqui, pastor? Várias interpretações, mas eu quero dizer só duas. Sabe qual que é a primeira interpretação aqui para líder? Líder é aquele que é o comandante, aquele que vai à frente do exército. Mas tem uma palavra que me chamou mais atenção ainda: pantocrato. Aquele que está nos conduzindo à glória, ele não é apenas o nosso líder, ele é o nosso pantocrato. Sabe o que quer dizer a palavra pantocrato? O governador de tudo. Olha o que o texto diz no começo, ele diz: aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Está falando de Jesus como Deus criador, meu irmão. É o verbo criador lá do Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. É Ele que estava com Deus, que João vai descrever. Vamos andar, né? Olha que coisa interessante, irmãos. Veja bem o que o Lutero vai dizer. Está vendo isso aqui, ó? Isso aqui é muito interessante, porque nós cantamos aqui Castelo Forte, e todo mundo cantou com facilidade. E se eu perguntasse aqui, 95 teses, diga uma, possivelmente você vai ficar embaraçado. Hoje você vai sair daqui aprendendo uma das 95 teses de Lutero. A tese de número 62, olha o que o Martinho Lutero diz. O maior tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da graça e da glória de Deus. Agora eu já sei, pastor. Uma das 95 teses de Lutero, a tese de número 62 é: o maior tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da graça e da glória de Deus. Você prestou atenção no que o Lutero disse? Lutero diz que o Evangelho é um tesouro. Lutero diz que o Evangelho é santíssimo. Sabe o que quer dizer aqui a palavra santíssimo? Separado. Você lembra de Gideão? O que motivou todo aquele processo de libertação? A palavra de Deus fala que Deus aparece, o anjo aparece para Gideão e Deus se revela, fala o nome para ele. Ele pergunta: qual é o seu nome? Aí o anjo fala: por que pergunta pelo meu nome, se ele é maravilhoso? Por que você está perguntando, Gideão, pelo meu nome? Ele é simplesmente maravilhoso. Aí a gente vê o próximo, como que acontece aquela aparição. O texto sagrado diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. Por que malhando trigo no lagar? O Evangelho é um tesouro santíssimo. Sabe o que é malhar o trigo no lagar? É não deixar o trigo se contaminar com a palha. Lugar de malhar trigo, sabe aonde que é? Na eira, é lugar aberto. Sabe o que Gideão está nos ensinando aqui? O lugar do trigo é no lagar. Esse trigo custa muito. Esse trigo aqui tem um preço a ser pago. Lagar fala da morte de Cristo, irmãos. Fala da ira de Deus, espremendo o Filho dele como trigo perfeito. É por isso que Lutero está falando. O Evangelho é santíssimo. Sopra lá com teologia de prosperidade. Sopra lá com essas coisas. Ele é santíssimo. Ele é separado de tudo isso. Porque ele é o Evangelho da graça. Ele é o Evangelho da glória. E ele deve ser valorizado como o maior tesouro da igreja. Se ele é um tesouro, irmãos, o que a gente faz com tesouro? A gente guarda tesouro, não é? Você anda com tesouro por aí, de bobeira? Tesouro a gente guarda. Eu quero falar rapidamente aqui sobre dois inimigos que têm tentado roubar esse tesouro da igreja. O primeiro dele, teologia da livre graça. William Gruden, Wayne Gruden, né? Aqui, ó, ele escreveu esse livrinho aqui chamado Teologia da Livre Graça. 2016 que ele escreveu esse livro.
O que esse inimigo chamado teologia da livre graça, ele tem feito para roubar esse tesouro da igreja nos dias odiernos? Vamos lá, primeira coisa, o que postula essa teologia? Primeira coisa que eles postulam, ensinam que a salvação é só pela fé. Pastor, e daí? Isso nós também cremos, e a salvação é só pela fé. Isso está errado, pastor. Parece que não está errado. Aonde está o erro, pastor? Eles ensinam que a salvação é só pela fé. Quando a teologia da livre graça ensina que a salvação é só pela fé, sabe o que eles postulam? Eles dizem o seguinte: a salvação é exclusivamente salva pela fé. E aquele que é salvo pela fé, ele não precisa de manifestar boas obras. Não é assim que os reformadores criam? Isso não é a teologia reformada. Isso não é ensinamento da Bíblia. É só você lembrar do nosso irmão Tiago, meu irmão de Jesus. Pode alguém dizer que tem fé se não tem obra? A saber, a sua fé sem obra, ela é morta. O que a teologia da livre graça ela postula, irmãos? Que uma pessoa, ela vai chegar no céu sem manifestar a obra. O que os reformadores pregavam, pastor? A justificação, ela é só pela fé, mas a fé que justifica nunca está só. Sem obras, irmãos, não tem como a pessoa dizer que é justificada. Se a pessoa não manifesta obra de santificação, a justificação passou longe. E eles pregam isso, irmãos. Aonde está o erro? Na interpretação da palavrinha só. Segundo ponto, não há necessidade mais de arrependimento. Não precisa mais de arrepender. Eles postulam que não há mais necessidade de arrepender. Por quê? Jesus já pagou o meu pecado do passado, do presente e do futuro. Pastor, isso é contraditório, porque a teologia reformada ensina isso também. Não ensina desse jeito não. A teologia reformada não ensina assim não. Paulo não ensina assim não. Vão antes, Jesus não ensina assim não. Jesus começa o seu evangelho dizendo: o tempo é chegado, arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. E a gente vai ver o apóstolo Pedro, a primeira pregação: arrependei-vos. Então a teologia da livre graça peca quando ela diz para nós que já não há mais necessidade de arrependimento. Ela exclui aquele texto de João que fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Não para aí. Eles dão uma falsa certeza de salvação. O que é falsa certeza de salvação? Que uma pessoa pode se apostatar da fé, pode trilhar caminhos obscuros, pode desertar da igreja, pode viver sola, viver uma vida solo, e ainda assim essa pessoa vai ser salva no final. Isso é mentira, irmãos. Isso é um erro, isso é um perigo. A teologia da livre graça, irmãos, se tem uma coisinha que eles odeiam, é isso aqui, ó, igreja. Eles dizem que não há necessidade mais de igreja. Por que não há mais necessidade de igreja? Porque está salvo uma vez, salvo pela frente, salvo para sempre. Mas nós cremos assim também: salvo uma vez, salvo para sempre. Porém, a certeza que nós temos é de um ato substitutivo, não de uma obra que nós fizemos. A salvação é dada a nós, nos dá essa certeza porque alguém foi no nosso lugar. É um ato vicário. Cristo foi o nosso substituto, e isso nos dá uma certeza, porque alguém morreu no meu lugar e cumpriu com a justiça de Deus, atendeu o requisito de Deus de justiça. Depois, pouca ênfase na confiança da obra vicária de Cristo. Não se fala de Cristo, irmãos. Sabe o que eles ensinam? Que todas as religiões levam para o mesmo caminho. Isso é muito perigoso, irmãos. É muito perigoso. O que eles falam? Todos os fins levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus. Isso é muito perigoso. Eu ouvi certa vez um comentário sobre um pregador que já partiu, e ele foi perguntado em uma conferência: você acha que as pessoas que adoram deuses estranhos, essas pessoas vão para o céu? E ele respondeu assim: eu creio que nós seremos surpreendidos no céu com muitas pessoas de outras religiões que estarão lá. Isso é mentira, irmãos. Você sabe por que é mentira? Porque quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, isso é exclusivo. Há uma exclusão nas falas de Jesus. Eu sou o caminho, todos os restos são atalho e o final dele é o inferno. Quer seguir? Está aí o caminho. Por último, interpretações improváveis de texto bíblico.
João 15, irmão, no versículo 1 e 2, vai dizer que eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Toda árvore em mim que dá bom fruto, o pai poda para que dê mais fruto. Porém, aquela que não dá fruto, ele corta. A teologia da livre graça interpreta vários textos. Esse é um que eu peguei. Eles interpretam a palavra cortar como erguer. Eles não usam a palavra cortar. Por que não usam cortar? Cortar dá um sentimento de quê? Inferno. É melhor erguer. Por que erguer? Você vai para a cultura judaica, você vai ver como que funcionava o plantio de uva. Se você pega um ramo que está ali, muxoxô, sem dar fruto, você pega ele, ergue ele, e o sol vai bater nele, e ele vai começar a produzir. Mas aqui não está falando de quem não dá fruto, o texto está falando de quem dá fruto. O alvo de Deus aqui não é para quem não dá fruto, é para quem dá fruto. O cuidado de Deus é em quem está dando fruto. O que ele faz com quem está dando fruto? Esse eu vou podar. Agora quem não dá fruto, eu vou cortar. Não tem história, irmãos. Não tem história. E eles simplesmente interpretam isso por quê? Não quero ficar ruim com ninguém, né? É chato você falar com a pessoa, você vai ser cortado. Glória a Deus. É chato falar assim com a pessoa? Eles têm medo de falar isso. Qual que é o segundo inimigo, irmãos? Que querem roubar esse tesouro? Hipergraça. O que prega a hipergraça? Quem são os teólogos da hipergraça? Primeira coisa, visão de que Deus não pune mais ninguém. A hipergraça, irmão, é uma versão atualizada de uma antiga heresia chamada antinomianismo. O que é o antinomianismo? Anti de contra, ou sem lei. Os antinomianos, o que eles diziam? Que o Antigo Testamento não serve para nós, não se aplica a nós mais. Não serve. O que serve para nós agora? Nós estamos no período da graça. Então o Antigo Testamento não serve mais para a igreja. É exatamente o que a hipergraça faz. Sabe quem é a hipergraça? A hipergraça é o Marcião vestido com a roupa da pós-modernidade. Hipergraça é o Marcião vestido com as roupas da pós-modernidade. Quem é Marcião? Marcião é um bispo da cidade de Sinop. O que ele fez? Descartou o Antigo Testamento e no Novo Testamento ele pegou Lucas e as cartas de Paulo. Aí ele, eu vou querer só isso aqui. Criou um cano para ele, irmãos. Aí ele, eu quero só Lucas, por que será? Lucas é médico, né? É a teologia da cura, né? Teologia da cura, pelo menos se eu ficar doente eu tenho um Lucas que é médico. E as cartas paulinas, o resto ele descartou. A hipergraça, meu irmão, ela é um perigo para a igreja. E nós como cristãos, nós precisamos de lembrar do que disse o nosso irmão Marte na Segunda Guerra, morto pelos nazistas, no dia 9 de abril de 1945, Dietrich Bonhoeffer. Olha o que ele vai dizer. Essa hipergraça, essa graça barata, em vez de justificar o pecador, ela justifica o pecado. Ela faz as pessoas se sentirem bem, caminhando para o inferno. Dietrich Bonhoeffer pagou pela vida por defender isso aqui. Nós temos um tesouro, irmãos, nós acabamos de ver. E nós estamos dispostos também a pagar com a vida para defender esse tesouro. Apenas uma reflexão, não é assim? Apenas uma reflexão para nós. E isso nos leva ao nosso segundo ponto, irmãos. Toda a obra da graça, ela tem Deus como origem, meio e fim. O que está aí no quadro espelhado é aquilo que a teologia reformada chama como a cadeia da salvação. Ou seja, a grande corrente da salvação soberana de Deus. Da onde que tirou-se isso aí? Da onde que a teologia reformada, ela tirou essa corrente da salvação? Está lá em Romanos 8, do 29 ao 30. O que diz lá? Aqueles que de antemão foram conhecidos, esses também foram predestinados. Aqueles que foram predestinados, eles foram chamados em um tempo. Depois de ser chamados, eles foram justificados. E por fim, o último elinho da corrente lá, eles vão ser glorificados. Sabe o que aqui significa dizer? Todo pecador, sem exceção, irmãos, todo pecador que é conhecido de antemão por Deus da eternidade, sabe para onde que ele está caminhando? Ele está caminhando para a glorificação. Todo pecador que foi conhecido antes de Deus fundar todas as coisas, ele está no caminho para ser glorificado. Está no caminho para ser glorificado. E neste processo de salvação, o que a gente vê?
que toda obra, ela é uma obra trinitária. O que é uma obra trinitária, irmãos? O Pai planifica, Deus Pai, Ele cria esse plano, precisa de alguém que cumpre esse plano, é o Filho cumpre o plano, e o Espírito Santo aplica esse plano no coração do eleito de Deus. A obra da salvação glorifica cada pessoa da Trindade. Toda a divindade é glorificada na pessoa de um pecador, toda, sem exceção. A obra da salvação, essa obra da graça, ela é uma obra trinitária. É na Trindade completa que nós somos completamente salvos em todos os atos, do primeiro ao último. Nenhum deles baseado no pecador, em qualquer bondade ou merecimento, mas unicamente com base na graça de Deus, para a glória de Deus, o Deus que é infinito em merecimento. Por isso que a obra da graça, irmãos, a obra da graça para a salvação, ela tem Deus como origem, tem Deus como meio e tem Deus como fim. Vem de Deus, irmãos, não vem de nós. Como que eu entendo isso, pastor? Quem são aquelas pessoas que serão glorificadas? Começa de trás para frente, irmão, você vai aprender isso aqui. Quer saber quem vai ser os glorificados? Quem serão, pastor? Aqueles que serão glorificados. Todos aqueles que são justificados. Quem são, pastor, os que são justificados? Todos aqueles que são chamados. Quem são, pastor, os chamados? Aqueles que são predestinados. E quem são os predestinados? Aqueles que Deus conheceu antes de criar todas as coisas. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Saber essas coisas deve nos motivar a viver uma vida cristã como resposta à gratidão, à graça recebida. E eu chego aqui no nosso terceiro ponto. Saber, irmãos, que a obra da salvação é uma obra trinitária, que não há nada que nós podemos fazer para sermos salvos, a parte da graça de Deus. Que a justificação, ela é somente pela fé, mas a fé que justifica não anda sozinha, porque Ele nos salva para as boas obras preparadas antes de todas as coisas existir. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 11:36, pois todas as coisas vêm dele quem? O nosso líder, o nosso pantocrato, aquele que vai à frente, todas as coisas vêm dele, existem por meio dele. Por que existe por meio dele? É Ele, é por causa dele, é por meio dele. Ele é o canal criador de tudo isso. Ele é o verbo criador. Dele, por meio dele, são para Ele. Para que Deus criou todas as coisas? Para Cristo. A Ele seja toda a glória para sempre. Amém. Aí a gente para pensar. A minha vida só faz sentido, irmãos, se ela se encaixa nisso aqui. A minha vida só faz sentido se ela se encaixa exatamente nesse texto, como parte das coisas que vem dele, criada para ele e por meio dele. Se a minha vida não se encaixar nesse plano de Deus de criação, a minha vida perde o sentido. A minha vida perde o propósito. Pense comigo, irmãos. Se Deus te criou e te formou, se Ele te chamou do meio de uma multidão, não é assim? Quantos que não existem hoje? Ele te chamou do meio de uma multidão. Nele você vive, se move e existe. Ele te preserva na salvação, porque você só está aqui porque Ele tem preservado a sua salvação. E Ele fez tudo isso a um custo muito grande, que é dando o seu próprio Filho para morrer na cruz. Eu faço uma pergunta para a nossa reflexão. Como ainda nós viveremos, se não para a glória dEle? Como ainda eu viverei, se não para a glória dEle, irmãos? Como? Aí a gente chega no Romanos 12:1, que o apóstolo Paulo vai dizer, portanto, irmãos, eu suplico a vocês que entreguem o corpo de vocês a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e costume desse mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. E a gente precisa de entender, irmãos, qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando Deus te criou, Ele te criou com um propósito, correto? Por que Ele fez?
fez-nos, Ele fez com um propósito. O que é o propósito de Deus para a nossa vida? Você quer saber o que é propósito de Deus? Isaías 43, 7 vai dizer: e eu chamei todos aqueles que eu criei e formei para o louvor da minha glória. Então o que é propósito? Propósito é o fim principal para algo ser criado. Ou seja, propósito é a razão para a existência de algo ou alguém. E quando eu vivo esse propósito, eu vivo para a glória de Deus. Deus revelou de uma maneira muito clara a razão pela qual fomos criados. Eu acabei de ler Isaías 43. Diz que nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Se eu vivo para a glória de Deus, eu vivo uma vida de acordo com o propósito de Deus para a minha vida. Se a minha vida não reflete a glória de Deus, sabe o que está acontecendo? Eu vivo para mim mesmo. E o meu modo de viver revela para quem que eu estou vivendo. Se eu vivo para mim mesmo, eu me pareço comigo mesmo. Se eu vivo para a glória de Deus, a cada dia que passa eu estou mais parecido com quem? Com quem? Com Jesus. A Bíblia fala que o propósito de Deus é nos conformar à imagem do seu Filho. Se eu vivo para mim mesmo, eu reflito aquilo que está no meu interior, me pareço comigo mesmo. Se eu vivo para a glória de Deus, a cada dia que passa, eu me pareço mais com Cristo. E isso, irmãos, não é uma camisa de força. Isso é um grande privilégio para nós. Viver para a glória de Deus não é uma camisa de força. Isso é um grande privilégio. E a gente chega no nosso quarto ponto. Como que a reforma restaurou a centralidade da glória de Deus da salvação no culto e na vida cristã, irmãos? Como que a reforma conseguiu fazer isso? Vamos lá. A gente, para dar essa resposta, a gente precisa de fazer outra pergunta. Como que a glória de Deus era atacada? Primeiro, glória era atacada quando ela era direcionada para líderes exaltados. Já falou isso aqui desde quinta-feira. Mas nesse período, irmãos, havia uma exacerbada idolatria sobre a liderança eclesiástica. Você já viu que isso está repetindo nos dias de hoje? Não toqueis no ungido do Senhor? Quem já ouviu isso aqui? Não toca no ungido do Senhor? Eu já tive uma experiência meio dramática acerca disso, que eu era de um lugar, e eu saí de lá, e a notícia que eu tive de uma pessoa é: você se rebelou contra o ungido do Senhor, você vai morrer de câncer. Eu falei: misericórdia. É, mais ou menos assim. A minha esposa está ali, né? Não me deixa eu mentir. Eu ouvi isso e ouvi dentro de casa, da própria família, porque eu abandonei aquilo. Então, é mais ou menos assim. Era isso que acontecia. A glória de Deus era atacada quando os líderes recebiam a glória que não era deles, nunca foi deles. Como a glória de Deus era atacada? Ensino que a salvação era por meio da igreja, e é até hoje na igreja católica. Eles têm uma frase que é: esta eclésio nulla salus. O que quer dizer? Fora da igreja não há salvação. Isso ganhou um novo nome. Qual que é? Se você sair debaixo da minha cobertura espiritual, você vai queimar no mármore do inferno. Cobertura de chocolate, de chantilly, deve ser uma coisa assim, né? Então, pensa bem comigo, irmãos. É a mesma coisa, está vendo que as coisas estão repetindo? É como disse Salomão: não tem nada novo debaixo do céu, tudo já foi antes. Olha como que isso tem acontecido. Fora da igreja não há salvação. Ou seja, como se a igreja fosse a detentora, como se a salvação estivesse só aqui. A gente vê alguns outdoor: a mão de Deus está aqui, é aqui que é o lugar da bênção. Não, irmãos, o lugar da bênção é onde o povo de Deus se reúne e glorifica o nome dele. Ali é o lugar da bênção. É ali o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre. Terceiro ponto: adoração a santos, período de efervescente idolatria. Ganhei mais um minuto aqui, que a turma já falou. Adoração a santo aqui é venda de objeto, venda de um monte de coisa. Eu vou falar só um que não foi falado. Eles vendiam a pena da pomba do Espírito Santo. Tinha, irmãos, vendiam a pena da pomba do Espírito Santo. Pensa bem que loucura. Pensa bem a fortuna, quem tinha dinheiro para pagar, né? Quarto, culto centrado no homem e as suas necessidades. Ô irmão, isso aqui é tão contemporâneo que a gente nem imagina. Culto centrado no homem e suas necessidades. Pega as canções hoje, irmãos,
que você vai ver que elas refletem aquilo que é o nosso desejo. São cultos dopaminérgicos. O que é um culto dopaminérgico, pastor? Para a gente sair de lá assim, ó. Eu tomei uma injeção de vitamina B12, né? Eu saí dali revigorado. Isso se chama culto dopaminérgico. As pessoas recebem afago no ego, massagem no ego. O outro nome para isso é culto dermatológico, que só a derme é atingida. Não há uma penetração no âmago, no cerne do nosso pecado, ele nunca é tratado, só maquia. É um culto tanatopraxia. É um culto onde os pastores, na verdade, são tanatopraxistas. O que faz o tanatopraxista? Enfeita defunto. Enfeita defunto. Está rindo? É um culto que é uma verdadeira sessão de tanatopraxia. A pessoa entra morto, está morta, e você só vai descobrir quando ela abre a boca, que não vai abrir que está morto, né? Se você toca assim, está morto, irmãos. Está morto, mas sai dali maquiada. Sai maquiada com o verniz da religiosidade. Isso quando já não sai com um cargo nas costas. Isso é culto de tanatopraxia. Maqueia morto. É o que está acontecendo aqui, um culto centrado à vontade do homem. E a gente vê, irmãos, talvez você tenha esse livro na sua casa, não briga comigo não, depois você briga com quem organizou a conferência. Tem um livro chamado Uma Vida com Propósito, de um cidadão aí, Rick Warren. Irmãos, você sabia que ele fez uma pesquisa na cidade para perguntar às pessoas o que ela queria de um culto? O que você quer de um culto? Fala para mim, o que você gosta de culto? Eu gosto de ar-condicionado, eu amo. Eu estava quase morrendo ali de calor, a Cris ligou. Irmãos, ele fez uma pesquisa. O que o jovem gosta? O jovem gosta da tal parede preta. Irmão, fala a verdade, nós pegamos pesado com a parede preta aqui, hein? Misericórdia. Vocês é ruim, gente. Misericórdia, pastor. Misericórdia, pastor Luiz achava que você era mais quietinha, para misericórdia. Irmãos, o culto centrado ao homem é fazer pesquisa, perguntar às pessoas, o que você quer no culto? Eu quero que canta só louvor da harpa. Vai mandar o jovem tudo embora, né? É isso, o culto centrado ao homem. O que você gosta, a gente vai fazer. É um culto a self-service. Culto a self-service, não pode, irmãos, não pode. Como que os reformadores combateram isso? Primeira coisa, irmãos, sola escritura. Gente, está faltando Bíblia nessa igreja. As coisas estão do jeito que está porque está faltando Bíblia na igreja. Traz a Bíblia para o centro novamente, irmãos. A gente pega a história de William Tyndale, irmãos. O William Tyndale foi queimado na estaca. Sabe por que ele foi queimado? Porque ele tinha um lema para a vida dele. Qual que era o lema da vida dele? Eu vou morrer, mas um dia vai se cumprir o meu grande desejo de um camponês no campo ter na sua mão uma enxada e na outra mão uma Bíblia. Tragam a Bíblia para os púlpitos. Sai para lá com as histórias, com as experiências. Tragam o santo evangelho de Deus e centralize ele no lugar mais alto da casa, para louvor da glória de Deus. É isso, irmãos. Os reformadores pensaram em sola escritura e pensaram em sola fide. Gente, nada de pagar. Quem tem mais leva mais. Não, é pela fé. Se é pela fé, já não é pelas obras. Se não há obra, já não é. Se não há fé, já não é fé. Tem mais. Princípio regulador do culto, PRC, né? PRC, irmão, né? Doença não, tá? Que você ouve PRC, às vezes você acha que está falando de parada respiratória. Apesar que tem certos lugares que você entra, parece que a pessoa está dando parada respiratória mesmo. Mas não é, tá? Essa sigla aqui é PRC, é princípio regulador do culto. O que quer dizer princípio regulador do culto? Já falaram, mas eu vou dar uma pincelada. É perguntar a Deus, na palavra, Deus, de que forma o Senhor quer que se adora? Você encontra a resposta, tá? Foi pregada aqui pelo pastor Maxwell. Vai para o texto da mulher samaritana, João 4, e Deus vai te mostrar como é que se faz um culto. Como se faz um culto? Quer saber como é que se adora? A mulher estava preocupada, eu quero saber como é que adora. Faz dança, põe fumaça, põe luz? Não, é nada disso. O Pai gosta de ser adorado em espírito e em verdade. A verdade aqui, o Pai gosta quando o povo de Deus é adorado no Espírito, porque é só o Espírito que aponta para Cristo, e quando a verdade é exposta, e ela vem, irmãos, como a força do céu, e nos liberta das prisões do nosso eu, do nosso ego.
É isso que a verdade faz, quer mais? Isso trouxe implicações severas, irmãos. Essas mudanças que eles fizeram trouxe implicações severas no âmbito congregacional e da sociedade como um todo. Primeira coisa que eles fizeram, eles destruíram a pernosa dicotomia, irmãos, que havia no meio do povo. Havia uma dicotomia. Qual que era a dicotomia prevalecente da época? A dicotomia era que aquele que prega na igreja é um serviço sagrado. Aquele que trabalha em casa fazendo arroz lá para o marido não é sagrado. Essa era a dicotomia prevalecente no período da reforma. As pessoas separavam as coisas de santo e profano. Uma visão totalmente míope daquilo que é chamado de Deus para a nossa vida. Eles separavam isso. O que os reformadores bateram firme? Não tem essa história, gente. E o pastor Márcio já deu a deixa aí para vocês. O que os reformadores trouxeram e depois vai virar o lema dos puritanos. Uma vida toda deve ser vivida toda para a glória de Deus. Não existe essa história de eu sou crente só dentro da igreja. Quando eu estou lá fora, onde eu estiver, eu estou vivendo para a glória de Deus. Eu estou vivendo para a glória de Deus, irmãos. E a gente vê aqui, a história, né, do Lutero, que o sapateiro chega para Lutero e fala: Lutero, eu agora sou cristão, lá da IBEC, reformado, glória a Deus. Sou dado da IBEC. O que eu tenho que fazer para ser mais crente, ô Lutero? Aí o Lutero fala: lá tem 5 solas? Tem, está lá na parede. O pastor lá prega a Bíblia, se deixar prega 4 horas. Cai gente da janela, cai gente do telhado, igual eu, né, pastor? Que nós amamos pregar, por isso que você está me vigiando por causa do tempo. Amamos isso aqui. Amamos, irmão. Se bobear, quem estiver na janela cai, morre, Deus ressuscita, né? Irmãos, e o sapateiro perguntou para Lutero: como que eu faço para ser um cristão melhor? E Lutero fala: o que você faz da vida? Eu sou sapateiro. Tá bom. Você vai fazer o melhor sapato que você puder e vai vender pelo preço mais justo que você puder. É a pergunta do nosso irmão que está ali, falou, né? Como que eu vivo para a glória de Deus? Aonde você pôr a mão, você vai pôr a mão pensando assim: isso aqui é para Deus. 1 Coríntios 10, 31, quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Eu estou fazendo um bife aqui, irmãos. Coloca a cebola, irmãos. Coloca a cebola, irmãos. É para a glória de Deus, irmãos. Glória. Irmãos. Coloca, irmãos. Que eu vou fazer um feijão para o meu marido. Hein, pastor? Eu vou fazer um feijão para o meu marido. Eu vou fazer um feijão para o meu marido. Irmã, um pedacinho de bacon, irmã. Irmã, para agradar o marido? Também. Mas você precisa de pensar que Jesus vai sentar naquela mesa e vai comer daquele prato, irmão. Você está fazendo para a glória de Deus. A glória de Deus, irmãos. As coisas ficam melhor quando a gente faz para a glória de Deus. Sabe por quê? Você não espera tapinha nas costas. Quando você faz para a glória de Deus, se o tapinha nas costas não vier, você segue o seu caminho e nem percebe a falta do tapinha. Quando você faz para si mesmo, você quer que alguém faz aqui, faz uma massagem no seu ego. Faz para a glória de Deus, porque o trabalho do Senhor, Ele tem uma recompensa. Ele não disse isso: o vosso trabalho não é em vão, o seu trabalho tem uma recompensa. É por isso que a gente está falando isso aqui, irmão. Mas faz para a glória de Deus. Implicação, vamos tentar aplicar isso aqui para os dias de hoje, irmão, vamos lá. Hoje o risco é semelhante à época da reforma. Igreja centrada no homem, culto como entretenimento e a fé usada para prosperidade pessoal. E a pergunta nossa que nós precisamos de levar: como convergir a vida, a adoração, a missão e o trabalho à luz da graça que nos chama a viver para a glória de Deus? Como, irmãos? Tem muito a ver com a pergunta do jovenzinho ali. Como que eu faço para convergir a minha vida para isso? E eu coloquei outra pergunta: como viver só lhe deu glória em uma sociedade narcisista, carpe diem? Como? Como que eu vou viver só lhe deu glória em uma sociedade que é narcisista e que é carpe diem? E eu gostaria de falar um pouquinho acerca de um livro que 2 psicólogos escreveram. Esses 2 psicólogos, Jen Teng e Kate Campbell, eles escreveram um livro. O nome do livro é Epidemia Narcisista. Eu estava folheando o livro e peguei um bocado de coisa para me trazer para os irmãos aqui. E eu achei muito interessante, porque eles disseram que a sociedade hoje que nós vivemos, é uma sociedade narcisista.
Não só narcisista, existe uma epidemia narcisista no mundo. Sabe o que me chamou a atenção? É que eles datam o início dessa epidemia narcisista. Coincide que a epidemia narcisista, ela eclode exatamente com o lançamento de Facebook e YouTube. 2005 a 2008. Exatamente nesse período, o mundo entra na chamada limiar da epidemia narcisista. E eles colocaram aqui o que é, eles retratam, né? O que seria o narcisista. Olha o que eles dizem. O narcisista é cheio de si. Acha que sabe tudo, é um fanfarrão. Ama o som da sua própria voz. Ou é uma lenda na sua própria mente. O narcisista não é apenas confiante, eles são confiantes demais. Em suma, os narcisistas admiram demais a si mesmo. E eles sugerem também que os narcisistas são arrogantes, prepotentes, vaidosos, grandiosíssimos e egocêntricos. Aí a gente para pensar. É difícil a gente pensar em característica tão mais danosa para o sol lhe deu glória, irmãos, do que a característica do narcisista. O narcisista, ele entra no culto e a primeira coisa que ele preocupa é o que eu tenho aqui para ser beneficiado com o culto. O que essa igreja oferece para minha família? O que esse culto aqui oferece para minhas crianças? A pergunta deveria ser ao contrário. Ele deveria procurar o pastor e falar assim: como que a minha família poderia servir neste lugar? Mas hoje virou a moeda, as pessoas perguntam: o que essa igreja pode fazer para me servir? Isso é um culto narcisista, é a sociedade que a gente vive, uma sociedade extremamente narcisista. E não dá, meu irmão, sabe por que não dá? Aquele que teme a Deus, aquele que teme ao Senhor, ele não fica enlevado consigo mesmo. Ele fica enlevado com o Senhor. E o narcisista, ele olha para si mesmo e canta: louvado seja eu, glórias a eu, glórias a mim mesmo. Ele chega na frente do espelho e canta: quão grande és tu. É assim? Quão grande és tu. Isso é um narcisista. Isso é um narcisista, irmãos. Está vendo como que não dá para conciliar as duas coisas? E é uma sociedade narcisista, carpe diem. O que é carpe diem? O termo carpe diem foi cunhado por Horácio, um filósofo que viveu no primeiro século. E é interessante que esse termo carpe diem significa colha o hoje. O que quer dizer o colha hoje? Viva hoje como se você não fosse viver amanhã. Vai, você é novo, aproveita a sua juventude. Vai lá, mais um, mais outro, mais um drink. Aproveita, você está novo, você está na flor da juventude. E às vezes até com a idade, né? Você está na flor já da mochibada. Aproveita. A gente vê, irmãos, que não tem limite de idade para pecar. Porque é uma sociedade de caperdim, aonde eu tenho que aproveitar o máximo, porque o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. No dia de amanhã, o nosso Senhor virá em glória. Ele virá arrebatar a sua igreja. E os portais eternos irão se abrir. E a noiva preparada irá passar por aqueles grandes portais. E o Senhor nos receberá com bem-vindo. Como que a gente não sabe do amanhã? Como não saber do amanhã? Como me livrar desse ciclo, pastor? Como que eu posso me livrar desse ciclo vicioso de viver uma vida para minha glória e viver uma vida narcisista? Duas respostas, irmãos. Primeira coisa, nós devemos ser pessoas que amam a verdade. Duas verdades. A primeira verdade é a verdade acerca de Deus. E depois a verdade acerca de nós. Qual que é a verdade acerca de Deus? Deus é santo, irmãos. Deus é santo, essa é a verdade acerca de Deus, que o mundo e o pecador odeia. Como disse o Paul Walsh quando ele estava ministrando uma palestra só para jovens. Ele disse assim: eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. E as pessoas ficaram com os olhares estatalados. Tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Não, na verdade ele disse: eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Aí ele fala: qual que é a boa notícia? Deus é bom. Não, era uma péssima notícia mesmo, confundi. Era uma péssima notícia. Aí ele fala: Deus é bom. E todo mundo falou assim: mas isso não é uma péssima notícia, isso é uma ótima notícia. Deus é bom. E o Paul Walsh completou: é uma péssima notícia porque você é mau. É uma boa notícia porque Deus é bom, mas a péssima é porque você é mau. E essa é a verdade de Deus. Deus é bom, irmãos.
e todos os atos nossos de justiça não passam de trapo de imundícia. E isso fere o nosso ego, isso humilha a nossa arrogância, isso humilha, irmão, a nossa prepotência, saber que Deus é santo e nós somos miseráveis pecadores, arrastando como mendigo, procurando migalha por esse mundo, sem saber que na mesa do Pai há um banquete fato. Há um banquete fato, irmãos. Qual o propósito da minha existência? Eu preciso disso, irmãos. Primeira coisa é saber as duas verdades. E depois, qual o propósito da minha existência? Para falar do propósito da minha existência, eu preciso de ir para o Catecismo de Westminster. A primeira pergunta, sumiu aqui, tá? Primeira pergunta. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster é: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é conhecer a Deus e gozá-lo eternamente. Conhecer a Deus, tá bem. Conhecer a Deus e gozá-lo eternamente. Esse é o fim principal do homem, irmãos. Será que nós estamos dispostos a isso, irmãos? Nós estamos fechando aqui agora a última sola. Só lhe deu glória. Toda a glória é somente a Deus. Olha para o modo de vida que você tem vivido. Tem refletido a glória de Deus? Você tem sido um espelho de Deus nesse mundo? Deus te chamou para viver uma vida de santidade, para refletir a glória de Deus. Em Efésios, no capítulo 2:7, o apóstolo Paulo vai dizer que a graça de Deus é o troféu que Deus vai exibir por toda a eternidade, dos tempos eternos. Está lá em Efésios 2:7. Fala que o troféu que Deus vai exibir por todos os anais da eternidade é um troféu chamado a graça de Deus. Sabe o que me chama a atenção nisso, irmãos, para concluir? Que o apóstolo Paulo está falando que o troféu que Deus vai exibir na eternidade é a graça de Deus. Vai ter um patamar para exibir a graça de Deus como um troféu. Sabe o que isso quer dizer? Que lá na eternidade Deus vai falar assim: eu criei o inferno para condenar o homem. Olha lá o inferno lá, ó. Olha lá como é que está quente, aquece mais. Não é no inferno, irmãos, é na graça. Sabe aonde Deus vai passar a eternidade nos mostrando, irmãos? É na graça, é o troféu da graça que vai ser exibido por toda a eternidade. E o que isso quer dizer? Quando nós chegarmos lá no céu e a gente vê o troféu da graça, o que Deus quer que a gente entenda? É ela. É por causa dela que você está aqui. É a graça. Deus vai exibir a graça como um troféu diante dos anjos, diante de todas as criaturas e diante até mesmo do inferno. Os que são salvos foram salvos pela graça. Nós andaremos por ruas de ouro, irmãos, e nós ficaremos embasbacados. Rua de ouro? Isso também é para mim. Árvore da vida? Isso também é meu. Rio claro como cristal? Isso é para mim. Isso tudo é para mim. Tem a mesa ainda, tem a mesa. Você quer ver a mesa? Tem a mesa. Está aqui sentado Abraão, Jacó, Davi. Senta na mesa e você vai se reduzindo. Isso aqui é para mim. Mas por que é para mim? E a graça vai sorrir para você, irmãos. A graça vai dar aquele sorriso gostoso para você e vai dizer assim: foi por causa de mim. Foi eu que peguei na sua mão. Quando você queria voltar para trás, quando você achou que não ia conseguir, eu te sustentei, eu te coloquei de volta no caminho. É pela graça que nós somos salvos, irmãos. E eu não posso terminar a minha pequena participação sem falar do maior poema da graça que a igreja conhece. Eu quero que você preste bem atenção na palavra que vai ser dita aqui, descrita nesse poema. Graça maravilhosa, como é doce o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora eu fui encontrado. Estava cego, mas agora eu vejo. Por muitos perigos, labutas e armadilha eu já tenho vivido. A graça me trouxe seguro, e a graça me levará para casa. Sim,
Sim, quando esta carne e o coração falharem, e a vida mortal cessarem, eu deverei possuir além do véu uma vida de alegria e de paz. A terra em breve se dissolverá aqui embaixo, como neve, e o sol deixará de brilhar, mas Deus que me chamou aqui embaixo será meu para sempre. Ele será meu para sempre. Como que a salvação começa, irmãos? A salvação começa com Deus conhecendo você antes da eternidade existir. Sabe como que termina tudo isso aqui lá na eternidade? O que é a eternidade? A resposta disso vai nos explicar o que é a eternidade. O que é a eternidade? A vida eterna é que te conheçam. Aquele que te conheceu antes de tudo existir, você te dará uma eternidade para que você o conheça, irmãos. Esse é o chamado da graça, irmãos. Nós passaremos a eternidade conhecendo essa fonte inesgotável que não para de fluir. Meu irmão, que Deus te abençoe. Obrigado pela paciência.